Graças a Deus o Bahia brocou e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. A gente já trouxe imagens aí no vlog, a gente já trouxe imagens do gol de Lúcio. Muito bacana, muito legal. Tem muita coisa para a gente poder falar a mais sobre essa partida e faremos isso, inclusive, em live no dia de hoje. Mas antes, vamos trazer aqui o que o pessoal do Troca de Passes lá do Sport TV teve a oportunidade de falar sobre esse jogo, inclusive com a análise ali da arbitragem de PC Oliveira. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, React SMB, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é extremamente importante para a gente. Tá na sua tela, vamos ver aí o que foi dito lá no Troca de Passes do Sport TV. Vamos então ao jogo do Botafogo agora, né? Um lance também bastante controverso, bastante comentado aí nas redes sociais. O Botafogo reclama muito da expulsão do Gregory, né? No final do primeiro tempo, um soco que ele acertou no Arias. É isso, vamos rodar a imagem aqui, né? Jogo apitado pelo Rafael Clay. Eu quero chamar a atenção que a primeira ação do Gregory e do Santiaras é absolutamente normal, aquela ação que ele usa com o braço. Se o impacto tivesse sido em função dessa primeira ação, a gente estaria aqui analisando de maneira diferente, que inclusive já teve outros lances aí que a gente debateu, discordou em relação ao impacto, que a gente tem falado muito. O que é um movimento que é para se equilibrar, o que é um movimento para se proteger e o que é um movimento adicional. E por essa imagem da frente a gente percebe que o primeiro movimento está ali dentro de uma disputa que é leal, que é normal, os dois subindo usando o braço, mas na sequência tem uma ação adicional do Gregory que atinge o rosto do Santiaria, pega no olho ali um pouquinho abaixo, inclusive já tem algumas imagens circulando por aí, né, mostrando a lesão embaixo do olho do Santiaras, e aí mesmo com o posicionamento do Rafael Klein, que está ali bem próximo, olha só, que ele só sinaliza e não toma uma posição, mas com a imagem, com esse gesto adicional atingindo o rosto, não na primeira disputa, e sim na sequência, é sim passível de revisão. Mesmo que não tivesse atingido, seria caso de expulsão? Ótima observação, é o que diz a regra, porque né? a regra diz agredir tentar agredir o adversário. Porque muitas vezes né, você se eu tento fazer algo desse jeito e não pega, né? Porque muitas vezes você não obtém tem muita coisa êxito, assim, né? Vou tirar a mão, que não é a agressão, né? A agressão ele tentou agredir, realmente, mas às vezes não acerta, né? Mas pegou, pela proximidade ali, da maneira que atingiu ali o olho, né? E um detalhe que a gente sempre fala, a questão da cabeça, do rosto, você tem que analisar se o jogador está ali num movimento que é para se equilibrar, com uma posição natural, sem expandir o braço. Se fosse na primeira ação, ok, mas é na sequência, tem um movimento adicional. E é grave o suficiente para vermelho ou o amarelo resolveria? Grave o suficiente para vermelho, por ser um gesto adicional, atingindo o rosto do adversário, não numa disputa legal, normal, de se equilibrar ou de equilíbrio, e sim numa ação adicional, direta no rosto, pegando no olho, e sempre tem esse agravante, quando é no olho ainda, próximo do olho, tem um agravante pela ação, e aí a decisão do VAR, apesar da proximidade do Rafael Clay, que eu acho até que não tomou a decisão no primeiro momento, ele se aproximou, não sei se ele chegou a ver a lesão do Arias, e a partir daí teve a revisão, a gente vai saber com a divulgação do áudio, mas independentemente dessa aproximação e de ver a lesão, a gente sempre fala que não é só a causa, você tem que analisar a ação, não o efeito, mas a causa, a ação. Porque até se não acerta, ter o bom senso, beleza, eu acredito, é normal o torcedor do Botafogo ficar, O Botafoguense está muito bravo, mas o movimento de agressão tem que ser evitado. De repente o árbitro, como no Brasil... mais, viu, Alex? Eu acho que esse é um lance para punição ao jogador, no próprio clube. É inadmissível, num jogo mata-mata, né? Como esse, o Botafogo estava melhor do que o Bahia naquele momento. O cenário do jogo era favorável ao Botafogo e ele toma a atitude daquela de tentar agredir, porque ele já tinha disputado. Agora é Bahia, ele vai dar tenta agredir o adversário, né? Acho que era um lance de punição ao jogador. Não da CBF, nada, mas punição do clube interna ao jogador. Porque... O agravante é exatamente a sua colocação, Felipe. Não foi naquele primeiro momento da disputa, sim na ação adicional, que acaba atingindo o rosto do Santiaras,
E aí a intervenção do VAR foi correta e ele foi bem expulso. PC, obrigado pela presença aqui no Troca. Valeu. Até a próxima. Boa sequência para você. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a imagem então de como ficou o rosto do Arias, né? Ele fez um vídeo aí nas redes sociais, ele também, postou uma foto e vocês vão ver como é que ficou o rosto do Arias aí depois desse soco, né? Esse tapa-soco que levou do jogador do Botafogo, olha só. Nada grave e faço o Pix, se vê bem. Abraço, obrigado, tchau. Aí ele, resumidamente, ele diz que não foi nada grave, faz o Pix CBF no final aí, Pix, né, da classificação do Bahia. Vamos falar então um pouco mais sobre esse jogo entre Bahia e Botafogo, né? É um jogo que se divide em duas partes, imagino eu, né, Alex? Porque até a expulsão o Botafogo era claramente o melhor time ali, estava um pouco melhor do que o Bahia, né? Tendo as melhores oportunidades e o jogo muda. O Botafogo até tem algumas chances no segundo tempo, mesmo com a menos, mas depois acho que a questão física e o homem a menos começa a pesar para o Bahia crescer na parte final, né, Alex? Naturalmente, contra um time técnico, você pode perceber no primeiro tempo, e a gente fala, e todo mundo acho que lê dessa forma, o quão forte, potente é esse time do Botafogo e bem arrumado que está hoje, no nível de maturidade muito grande, e a expulsão naturalmente condiciona, você tem um cara a menos para te ajudar nessa pressão para ocupar esse espaço. O Bahia fez muito bem de ocupar o espaço do Botafogo. Naturalmente, você também, quando está com um a menos, ou você toma a atitude de às vezes ir para cima, e normalmente você faz isso quando você está perdendo, mas quando você tem o placar ainda ali, você espera o tempo passar para ver como que vai se aconchegar as coisas. E até o gol que acaba tomando o Botafogo, ele não tem nada a ver, de certa forma, com a questão da expulsão, né? A marcação, ela demora praticamente para correr e acaba se tomando um gol da maneira que acabou sendo, mas o primeiro tempo foi de uma maneira, o Botafogo melhor, e a expulsão ajudou muito a questão do jogo, né? A condição de jogo do Bahia dentro da sua casa. E o Bahia foi premiado ali pela qualidade do Luciano Rodrigues, né, Mansur? Porque o passe do Everton Ribeiro está meio mascado. Né? E a bola dá uma subida, né? E ele pega um chute muito feliz ali, né? Talvez o primeiro grande acerto dele desde a chegada, né? Ele perde 2 gols incríveis. O primeiro jogo eu já tinha perdido, hoje ele entra, tem uma boa oportunidade, tecnicamente não consegue finalizar bem, realizar bem a finalização, e é talvez o primeiro grande acerto dele. Tá aí o lance do gol que teve impedimento. Isso. O que seria o gol do Botafogo. O do Ponte. Para mim, o Botafogo tinha, antes da expulsão do Gregory, o Botafogo tinha um grande mérito, que era tirar o Bahia, não fazer o jogo ter a cara que o Bahia gosta que tenha nos jogos da Fonte Nova. O Botafogo pressionava bem o Bahia desde os primeiros passes, continha o jogo de aproximação do Bahia no meio-campo, que no Rio de Janeiro, especialmente no primeiro tempo no Newton Santos, o Botafogo teve dificuldade de conter, de igualar o número de jogadores que o Bahia acumula em torno da bola. Hoje ele continha muito bem. O Bahia não conseguia se estabelecer com posse, acumular passes, começou a ficar impaciente, começou a tentar fazer o jogo andar mais rápido, fugir das características, porque o Botafogo conseguia dar ao jogo a cara que era mais interessante para ele e acumular lances aí o lance do gol do... Olha como a bola dá uma subida, pega o passe de cima. Até porque o gramado não é tão bom também, né? Mas não é tão bom, não, é bem ruim. É bem ruim. Mas o Botafogo tinha as transições, as chegadas em velocidade, bem o Igor Jesus de costas para sustentar e fazer tanto o Almada quanto o Savarino receberem de frente para o último passe. Pareceu o Almada já dentro do sistema, jogando-se, né? Mais para o lado esquerdo, inclusive, hoje, do que como 10, o Savarino, um pouco mais por dentro, muitas vezes. Mas a questão é que todo esse cenário favorável ao Botafogo se desfaz um pouco com a expulsão. O início do segundo tempo, o Botafogo não volta mal. Não. Ainda tem as melhores oportunidades. Primeiros 15 minutos ali, o Botafogo vai melhor. Tem as melhores chances. O Bahia ainda não conseguia tirar tanto proveito, mas é o que você falou. Com o tempo que você vai enfrentando o 11 contra 10, até fisicamente você vai perdendo. Em algum momento o espaço vai surgir. E quando surgiu, o Bahia tem a qualidade técnica para aproveitar, acaba se classificando. Ainda não foi o melhor Bahia que a gente está acostumado a ver, né? O Botafogo, hoje, no 11 contra 11, para mim era melhor, iniciou o segundo tempo melhor, mas passa o Bahia com a qualidade técnica para resolver o jogo. Nem sempre, é curioso, mas se você for olhar biotipo, lógico que o time do Botafogo é muito forte, né? Caras mais altos, mais fortes, mesmo de tamanho e tudo, e isso também reflete em campo de alguma certa forma. E no jogo acabou refletindo assim, né? Sim. Se pegar o Jean Lucas, acho que do Bahia, mais no perfil dos jogadores do Botafogo, que é tudo certinho, com qualidade, com capacidade. Isso é uma escolha de elenco, uma formação de elenco, que em algum momento fez diferença, e até para você jogar com um a menos também, o Botafogo consegue ter uma equipe à altura para sustentar esse tipo de jogo. É por aí.
O fato é que o Bahia agora tem uma competição a menos pela frente, né? Pode focar em Libertadores e em Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar Botafogo, cara. o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras na Libertadores e tem o Campeonato Brasileiro aberto, né? Tá disputando o título, então o Botafogo se vira aí nessas duas competições que tem pela frente, né? Tem um descanso a mais para poder se concentrar. Esse mata-mata promete ser espetacular, né? Palmeiras e Botafogo, né? Intervalo aqui no Troca de Passes, já. É isso, meu povo. Tá aí a análise do jogo. Essa questão do perfil dos atletas é realmente importante. Foi uma escolha que o Bahia teve. E aí tem peças que geram esse equilíbrio. E eu acho que Lúcio vai ser uma peça importante para gerar esse equilíbrio. Porque ele é um cara potente, velho. O cara é um cara forte. É um cara que não é de perder dividida, né? Em disputas, né, físicas, embates e tudo mais. E aí tem o Jean Lucas no meio, a zaga com uma estrutura mais fortalecida e o Lúcio jogando mais avançado, as coisas podem se equiparar nessa disputa física, né? Essa disputa física não define tudo, mas é algo importante em determinados embates, em determinados confrontos. Só uma menção mais do que honrosa, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, estou pensando em fazer um vídeo só sobre isso. A Canuca fez um jogo extraordinário contra o time, contra o Botafogo. Fez uma partidaça e merece o reconhecimento, o mérito, tá? Bom, é isso. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?